eu quero pedir para você uma saudação aqui para o nosso público e já para você dizer o que te deixa mais interessado, o que você acha mais importante para essa semana que se inicia aqui. Altamiro Borges. Doutor Conde, tudo bem, grande? Saudade também. Tudo certinho? Tranquilo? Tudo certo. A gente vai se degradando um pouco, né? Porque ninguém aguenta ver genocídio transmitido ao vivo pela televisão, né? Não, isso deixa... As imagens deixam qualquer um baqueado. Quem tiver sensibilidade, quem ainda tiver humanidade, vê o que Israel, o Estado terrorista de Israel, está fazendo na faixa de Gaza, e não é só na faixa de Gaza, na Cisjordânia, né? O que está fazendo é uma coisa deixa a pessoa totalmente indignada, né? Só não baixa o astral de vez, porque você tem que ter vontade de lutar, vontade de mudar essa realidade. Mas é isso, são cenas terríveis, tá? Cada vídeo, cada foto que vem de assassinato, é um genocídio, uma limpeza étnica que está sendo feita na faixa de Gaza. Cada vídeo que vem de criança, né? De destruição, né? Destruição de cidades inteiras, é impressionante. Eu vi uma imagem que foi feita de parece uma varredura, o que era a cidade antes, o que virou a cidade agora. É uma guerra, é uma destruição total, né? Altamiro, que ao mesmo baixa o astral. Ao mesmo tempo, um volume de mentiras divulgadas pelas agências internacionais sem precedentes. Nem na guerra da Ucrânia se mentiu tanto. Eu tô chocado com tudo isso. Não é? Ou você tem essa percepção? A brasileira a gente nem fala mais, porque a mídia brasileira, enfim, está morta, né? Saiu uma pesquisa do Gallup na semana passada sobre credibilidade da imprensa nos Estados Unidos. A credibilidade da imprensa está indo para o ralo, né? Mais de 39% diz que não acredita em nada que a imprensa fala, né? 20 e poucos por cento acredita um pouquinho só no que a imprensa fala, né? É o pior índice da série histórica do Gallup nos Estados Unidos. E tem tudo a ver com a guerra, com as mentiras da guerra, né? As mentiras sobre a guerra. Que, para começar, o próprio termo guerra é irreal, porque não é guerra, não são dois exércitos em guerra, né? Não são forças simétricas, né? Não são nem dois exércitos, nem simétricos, né? O que está havendo é um genocídio, é uma matança, né? Totalmente desproporcional, assimétrico, é o que está havendo. E a mentira também se dá quando fala guerra contra o Hamas. O problema não é o Hamas, o problema é a população palestina, é uma visão colonialista de querer tomar todo aquele território, né? De limpeza, né? De limpeza, né? Eles falam, né? Os nazistas falavam que os judeus eram animais. E, infelizmente, o Estado terrorista de Israel fala que os palestinos são animais. É a mesma linguagem, né? Então, essa imprensa, com esse tipo de cobertura, ela vai perdendo credibilidade. Vai perdendo credibilidade. Nos Estados Unidos, o Gallup indica, e isso se fizer pesquisa no restante do mundo. Até porque, mesmo com a imprensa, né, desvirtuando, realçando fatos que lhe interessam, omitindo fatos que não lhe interessam, que é isso que é o padrão moderno da manipulação, é realçar o que te interessa e omitir o que não te interessa, né? Mesmo a imprensa fazendo isso, a chamada grande imprensa, a mídia monopolista, né, a mídia imperial, porque no caso toda ela atrelada à política dos Estados Unidos e à política do seu braço armado no Oriente Médio, que é Israel. Israel é um braço armado dos Estados Unidos no Oriente Médio, como disse o próprio Biden, né? Se não existisse, a gente criava, né? É isso. Mas, mesmo com toda essa manipulação mundial, né, a onda de protestos vai crescendo. As pessoas estão vendo o que está ocorrendo, então a onda de protestos vai crescendo. Por isso que a credibilidade dessa imprensa vai para o ralo também. Quase que paradoxalmente, em função das redes sociais, né, que são de propriedade dos próprios Estados Unidos. Quer dizer, mas não dá para controlar. Como você não controla a mentira nas redes, vou dizer uma coisa filosófica aqui. Você também não controla a verdade, né, Altamiro? A verdade também tem uma força. Agora, é incrível
que nessa campanha toda, como você está destacando, eu vou seguir nessa linha, daqui a pouco a gente fala da política doméstica, porque é muito importante a gente comentar alguns temas também, mas antes eu quero tratar realmente dessa questão que influencia todos nós aqui no dia a dia, né? Até porque também esse processo ele está escalando, está levando países árabes também a ter uma iminência, né? A gente está numa iminência de uma entrada, por exemplo, do Irã. Muita gente diz que não, mas é uma situação muito delicada. A gente tem a fronteira norte de Israel ali com o Hezbollah numa situação também delicada, de muitas hostilidades e ataques e contra-ataques concretos, né? Como, de fato, o mundo se solidariza com o povo palestino. A bandeira palestina é uma das marcas mais potentes do planeta nesse momento. Tem um dado interessante, aquela loja virtual Shine, que é chinesa, ela proibiu a venda de bandeiras israelenses e abaixou o preço das bandeiras palestinas num ato assim que me parece político, né? É uma coisa muito forte, sendo também do país, né? Sendo da China, essa loja virtual. Você vê perspectiva. Hoje o Brasil está reunido na ONU de novo. É o último dia, praticamente, em que o Brasil preside o Conselho de Segurança. O Brasil está tendo um papel muito importante. Agora, não dá para alimentar muita esperança de que a ONU, né, vá ter algum papel, ainda que haja um esforço, né? O que você poderia dizer para a gente sobre esse processo na ONU, com o Brasil e tudo mais? Então, quando eu peguei aqui os números da Gallup, eu tinha dado os números, né, de descrédito da imprensa nos Estados Unidos, que tem muito a ver com esse terror instalado por Israel desde o início de outubro, né? Os números são esses, só para você precisar. 39% dos americanos dizem não confiar de jeito nenhum na imprensa estadunidense. 31%, 39%. 29% afirmam que não acreditam muito na imprensa estadunidense. E 32% confiam. Isso é o pior índice de descrédito na série do Gallup sobre imprensa do Império, né? É impressionante, vai caindo a credibilidade. Eu acho o que pode conter esse braço assassino do Netanyahu, da extrema-direita, dos sionistas, do Estado de Israel, porque o problema não está só no Netanyahu, é o Estado de Israel. O que pode conter essa sanha assassina, né? Essa política que lembra muito o que foi o nazismo, né? O que pode conter é muita pressão de rua, e ela está aumentando, e me chama a atenção que ela está aumentando não é no mundo árabe, ela está aumentando no mundo todo. Você vê as manifestações na Europa estão gigantescas e cada dia crescem mais, né? Cada dia crescem mais. Aqui no Brasil ainda são manifestações pequenas, mas você tem tido uma repetição de manifestações. Nós estamos a 3 finais de semana. Você pode ter uma primavera global. Pois é. Porque isso vai encorpando. Nós estamos há 3 semanas com manifestações aqui em São Paulo, né? Manifestações na Avenida Paulista, no Rio de Janeiro, Salvador, Recife. São manifestações em vários cantos. Então, está aumentando o clamor popular, porque a sociedade não se desumanizou, né? Seria o fim, né? A sociedade vê a cena de horror, a destruição, né? A humilhação, a provocação, bombardear hospital, bombardear supermercado, ver tudo, crianças, né? Famílias inteiras despedaçadas, né? Vê isso e a sociedade vai se manifestando, vai tendo empatia, vai protestando. Então, isso aqui, desculpa te interromper, Londres no sábado. Pois é, a manifestação de 500 mil de pessoas. Exato. Então está crescendo, e isso é importantíssimo que cresça. É povo na rua, né? Criticando a política terrorista do Estado de Israel, povo na rua exigindo paz, exigindo trégua humanitária, né? Povo na rua criticando a ação dos Estados Unidos, porque são os Estados Unidos que armam Israel, são os Estados Unidos que têm bloqueado qualquer ação diplomática na ONU, tem, né, vetado, né, tem poder de veto.
estão criticando os Estados Unidos, então manifesta apoio à luta do povo palestino, pede o cessar-fogo, pede corredores humanitários, ajuda humanitária. Aí eu acho que é Turquia, não é isso? Istambul, exatamente. 2 milhões de pessoas. Pois é. Não, manifestações estão crescendo. Né? Eu acho que a ONU está paralisada. Agora, é isso, você vê, o mundo é a dialética, você estava falando da dialética das redes sociais, né? Como é contraditórias, mesmo as redes sociais que podem ter o esgoto, são importantíssimas em mostrar o que de fato está ocorrendo na faixa de Gaza. Né? A ONU, que tem sido muito omissa, está paralisada, em função de poder de veto dos Estados Unidos e outros poderes de veto, né? Mas agora Israel está pedindo a cabeça do dirigente da ONU, do Guterres. Né? Então agora você tem que defender o Guterres, porque ele está sendo atacado por Israel. Israel está pedindo o impeachment dele. Olha a maluquice que é isso. Né? Mas a ONU muito omissa, com muita dificuldade. Então tem que ter muita pressão de rua e tem que ter, né, a ação de governos com poder no mundo. Eu acho que o Brasil está cumprindo um papel importantíssimo, encerra agora essa presidência do Conselho de Segurança, encerra amanhã. Né? O Brasil cumpre um papel importantíssimo. Quem assume depois do Brasil é a China. Isso, exatamente, é a China. A China pode cumprir um papel, já está cumprindo, mas pode cumprir um papel ainda maior, porque a China é poder mundial, poder econômico, né? Poder geopolítico grande, né? Para ver se contém antes da barbárie total. A barbárie já está existindo, já é uma política assassina, né? Mas antes de você ver o cerco, eles vão fechando o cerco para uma invasão em terra que pode ser um desastre. E pode realmente fazer com que o conflito deixe de ser só naquela região e se espalhe para toda a região, né? Então, nós estamos num momento delicadíssimo que exige mais povo na rua e exige que a ONU tome atitude. Gente, é impressionante, mano. Vocês viram, eu vou mostrar de novo as fotos aqui. Aliás, vamos mostrar até agora, né? Isso aqui me impressionou muito, olha. Londres, né? Isso aqui é a ponte do Tâmisa. É uma foto emblemática. E os números que a gente tem da imprensa britânica é de 500 mil de pessoas. Manifestação só perde, né, depois da Segunda Guerra Mundial, para manifestação contra o exército britânico no Iraque, né, que levou 1 milhão de pessoas ali naquela região central ali de Londres, que tem o prédio da BBC e tudo mais. E aqui em Istambul, números que chegam para a gente aqui de 2 milhões de pessoas, em que o presidente da Turquia, agora me escapou o nome dele, Erdogan. Ele fez um discurso fortíssimo, diz que vai denunciar Israel como criminoso de guerra. Tá escalando. Deixa eu trazer aqui, a Léa Guimarães está colaborando conosco. Obrigado, querida. Obrigado a todos que estão chegando aqui para acompanhar também o Giro das 11. Nilson Rodrigues Júnior, eles ainda não censuram as redes. Tem uma PL aí, não sei se eu entendi muito bem, mas está aqui lido sua mensagem, querido Nilson. A Léa está aqui colaborando mais uma vez. Edson Antunes, Israel só irá ceder se perder apoio dos americanos. Como isso não irá acontecer, vamos trocando figurinhas. É incrível que assim a imprensa, as agências internacionais, europeias, né, americanas e tudo, elas se alimentam diretamente das informações do governo de Israel, que é especialista em mentira. É como se fosse um governo Bolsonaro. O Netanyahu é um Bolsonaro, enfim, acho que não tem nem muita diferença, né? É uma repetição. Ele é truculento do mesmo jeito, mentiroso do mesmo jeito, né? E covarde do mesmo jeito que o Bolsonaro. Acho que isso explica bem para o brasileiro o que é aquela guerra lá. O que é aquele oportunista. E um oportunista de primeira, porque é isso, ele está utilizando esse genocídio, ele está utilizando os corpos, o sangue, né? essa matança, para se defender no poder, porque o Netanyahu estava quase caindo. Né? Seja por denúncias de corrupção, ele tem 4 processos de corrupção contra ele, e seja pelo autoritarismo dele, por essa postura de extrema-direita dele, dessa postura similar ao do Bolsonaro. Né? Ele estava querendo atacar a Suprema Corte de Israel. Né? Mas o mesmo estilo. Né? E estavam tendo manifestações toda semana contra o Netanyahu e pedindo a queda dele.
ele está utilizando essa que não é uma guerra, esse massacre, essas mortes, como palanque eleitoral, para se manter no poder. Então, ele tem todos esses adjetivos que você utilizou, Conde, e eu acrescentaria, oportunista, ele é um oportunista, né? Ele é um oportunista, de uma família de oportunistas, ele tem muitas similaridades. Você vê que o filho dele parece muito o Jairzinho Renan, parece muito o filho do Bolsonaro. Metido a playboy, vive nos Estados Unidos, no bem bom, só fazendo selfie. Aí tem soldado israelense falando o seguinte, por que o filho do Netanyahu não está aqui na guerra, não está aqui? Por que ele não foi chamado? Né? Parece muito com o Jair Renan, né? Parece com... É muito parecido, é muito parecido. É degradação total. Olha, deixa eu mostrar aqui aquela informação que eu tinha passado para vocês. Olha, da Shein, né? Shein suspende entregas gratuitas em Israel, corta publicidade com influenciadores israelenses. Além disso, a Shein bloqueou a venda de bandeiras de Israel no site e reduziu o preço de bandeiras da Palestina para aumentar as vendas. Vamos lembrar só o seguinte: a Shein é uma gigante chinesa e nós sabemos que existe toda uma geopolítica ali, né, embutida nesse genocídio que transcorre aí ao vivo e a cores para todo mundo, e que a China pode, inclusive, fazer a diferença nas próximas semanas aí que ela assume o Conselho de Segurança. Mas, enfim, isso é um outro detalhe. Eu vou receber daqui a pouco aqui o professor José Geraldo Souza Júnior, de quem estou com muita saudade. Ele já está aqui no bastidor. E depois o Salem Nasser. Essas questões mais específicas aqui eu vou trazer para eles. Meu querido Altamiro Borges, vamos falar um pouco da política nacional? Eu queria começar falando com você sobre a questão dos juros, da economia, porque o Lula deu a entrevista, né, para os jornalistas, e quando ele fala que o déficit zero certamente não vai ser atingido, etc., ele só fala verdades, só que partindo dele causou uma reviravolta, quer dizer, um estremecimento aí. Macete. O Nassif, que é um sujeito que eu respeito muito com essa leitura, ele diz que a qualidade realmente muito precarizada do comentarismo econômico brasileiro e tudo mais. Agora, tem um dado aí, né? Ele botou uma pressão em cima do Haddad. A Glaze disse que, na verdade, ele defendeu o Haddad. Eu queria saber o que você pensa disso na fala do Lula e se isso pode prejudicar, por exemplo, como parte da imprensa já está falando, a queda dos juros em 2024. Quer dizer, se você tem um governo que o Haddad vai lá, né? Falando, bom, déficit zero, não vamos gastar, tal. Aí convence o Campos Neto para derrubar os juros. Agora o governo dá a indicação de que não, de que vai realmente fazer muitos investimentos, enfim, na população e no financiamento das questões, né, das empresas e tudo mais. Isso pode mexer com o entendimento do Banco Central. O que você pensa sobre isso? Então, Conde, a mídia brasileira hoje, essa mídia monopolista, é uma mídia rentista. Ela está toda, já não dá... Antes a gente falava assim, 7 famílias controlam a mídia brasileira. É a família Marinho, a Globo, é a família Bravanel, o SBT, né, o Silvio Santos, é a família Saad, a Band, é a família Edir Macedo, a Record, Igreja Universal do Reino de Deus, é a família Frias, a Folha, é a família Mesquita, o Estadão, e a família Tívita, a Veja. Antes a gente falava isso. Hoje não dá nem mais para falar isso. Porque essas famílias, hoje, esses veículos estão totalmente ligados ao capital financeiro, estão devendo para o capital financeiro. São veículos do capital rentista. Né? Então, por isso é que eles insistem tanto em déficit zero, porque eles querem o quê? Querem garantir que os recursos da União sirvam apenas para pagar a dívida pública, sirvam apenas para especulação financeira, só para especulação financeira. Dane-se se a economia não vai crescer, dane-se se vai gerar menos emprego, dane-se se a renda vai cair, dane-se se os programas sociais vão diminuir porque baixa a arrecadação, dane-se. O que eles querem manter é o superávit, por isso o ajuste, né? O déficit zero, querem manter isso para poder ter a grana deles. É o capital rentista. Né? Falam
falam, não, gastos do Estado, gasto do Estado. Veja quanto que é o gasto do Estado com juros. É o capital rentista. Né? Então, aí essa mídia hoje é uma mídia rentista. Ela deixou de ser, inclusive, uma mídia feudal. Ela era feudal. Hoje ela é uma mídia do capital financeiro. Você pega todos esses veículos que estão na mão do capital financeiro. E aí eles fazem horror. Você vê a Folha de São Paulo que deu manchete, deu um editorial agressivo, raivoso, colocou ainda um colunista para xingar, porque o Lula disse o que é óbvio, não vai ter déficit zero, não tem essa possibilidade, porque é preciso ter investimento e ter obras, que isso é que faz a economia crescer, gerar emprego, gerar renda. Foi isso que o Lula disse. E que não podia ficar o sabor da ganância, da especulação. Foi isso que o Lula disse. Não falou nada demais, falou a verdade. Mas a mídia rentista não aceita essa verdade. Então a Folha babou, impressionante. A Folha está cada vez mais, ela é hoje um antro do capital financeiro. Ela é um porta-voz dos abutres rentistas. E ela está cada vez mais sinalizando que vai ser uma oposição muito dura ao governo, ao terceiro governo Lula. Se tiver gente no governo com ilusão sobre essa mídia, acorda, meu filho. Acorda. Porque quem está no governo vai apanhar que nem gente grande dessa mídia rentista. Agora é aquela coisa, né, o Altamiro? O governo financia aquele que quer derrubar o governo, né? Faz parte, né? Não tem como evitar, né? A situação, a estrutura brasileira. Mas era bom, tudo bem se não tem como evitar, afinal de contas nós estamos no capitalismo, são os critérios mercadológicos, é a audiência, a métrica do mercado. Né? Se não tem como evitar, pelo menos tente pluralizar, tente fortalecer a comunicação pública, tente fortalecer a comunicação alternativa, independente, periférica, tente fortalecer a pluralidade, porque se não fortalecer essa pluralidade, vai ficar na mão desses caras. Perfeito. Então, você chegou no ponto que eu acho que é o mais importante de tudo aqui. Você acha que o governo está dando essa atenção para a mídia, digamos, não oficial, né? Chapa branca? Não monopolista, não corporativa. Não monopolista, não hereditária. Não hereditária, foi o Chico Sá que bolou essa frase, que ficou excelente. Mídia hereditária, né? Eu acho que tem sinalizações, algumas positivas, mas ainda muito tímidas. Né? Eu acho que não tem uma estratégia montada para quebrar essa visão, esse pensamento único, emburrecedor, neoliberal da mídia brasileira. Não tem uma estratégia definida para isso. Né? De fortalecimento de comunicação pública, de fortalecimento de comunicação de mídia independente. Né? Você não tem uma política definida. Está dominado, né? Me parece que o governo, nesses postos, né, da questão da comunicação, tem pessoas que nem a BIM, né? São pessoas do verão passado, que estão ali e que não vão com muitos interesses, né? Fundação Lehman, esse tipo de coisa. Né? Eu acho que tem um bom time, mas está faltando. Tem gente muito boa, mas está faltando uma estratégia mais ousada, está faltando mais ousadia. E é isso, eu acho, Conde, que para se preparar para uma guerra, falando em guerra, se preparar para uma guerra. Porque esse editorial, essa capa do jornal o Globo, ou várias posições da Globo, né, do jornal Folha, né, ou várias posições da Globo, ou posições do Estadão, mostram o seguinte: essa turma não gostava muito do Bolsonaro porque o Bolsonaro a elegeu como inimigo, né? Só queria os dele. Mas essa turma não gosta nada de um projeto popular de governo, não gosta nada de um projeto democrático, progressista, né, de governo, não gosta. Então essa turma está se preparando para a guerra, seja na política externa, seja na política econômica, seja na relação com os movimentos sociais, com o fortalecimento do sindicalismo. Em todas essas áreas, a discordância é total. Então, essa turma vai se preparando para um momento de grande enfrentamento. Ou o governo acorda para isso, ou quando acordar vai ser tarde. Olha, o Luiz Edgar de Souza está dizendo aqui, Altamiro, é pior do que isso. Eles sabem que a economia vai crescer e o governo vai dar certo. Deixa eu aproveitar, então, porque ontem eu estava... essa própria mídia, né, hereditária monopolista, estava noticiando que as contratações
para dezembro são recordes, inclusive na faixa entre acho que 17 e 29 anos. Vai ser um recorde nos últimos 10 anos de contratação. Quer dizer, o Brasil ficou meio que cancelado durante 10 anos e agora retoma um pouco aquele processo virtuoso, né, de robustez econômica. Então, contratação, sinais da economia. Amanhã é dia das bruxas, né? Que inclusive no Brasil se fala Halloween de maneira assim colonizada, né? Que na verdade é o dia do Saci no Brasil. Mas consagrou essa coisa do Halloween, as pessoas lotaram a 25 de março, todo mundo comprando fantasia de Halloween, o que é um termômetro de que as pessoas voltaram a ter, digamos assim, um pouco de recurso para se divertir também. Economia vai dar certo? Eu não sou economista. Aí quem manja mais dessa história, você citou um dos que manja, que é o Nassif. Tive até com o Nassif semana retrasada. Eu tenho a impressão que tem sinais positivos, mas eu não entro num otimismo muito contagioso assim. Tem sinais positivos que não tem nada a ver com o Estadão. Olha aí a mídia monopolista, rentista novamente. O Estadão disse que o Lula tem sorte. Não tem nada a ver com sorte, né? Teve a ver com ações de governo. Valorização de salário mínimo, mudança e isenção do imposto de renda, reajuste de servidores públicos que estava congelado há 4 anos, políticas sociais muito ousadas, retomada do Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, políticas sociais muito ousadas. Tudo isso mexe com a economia, mexe com o mercado interno, e isso possibilita uma melhoria. Né? Então, não teve nada de sorte, foram ações, foi um governo muito proativo nesses 10 meses. Né? Agora, eu não sei se isso é suficiente para achar que a economia agora deslanchou, porque os dados, Conde, os dados macroeconômicos são muito preocupantes. Você pega, nós continuamos com juros o mais elevado do planeta. Esses juros impedem que a economia cresça, dificultam o crescimento, emperram o crescimento. Né? Então, era preciso uma mudança radical nessa política de juros. Eu sei que o Bob Fields, lá, o Roberto Campos, gosta de offshore, gosta de fundos exclusivos, ele gosta, ele tem inclusive as suas aplicações. Mas era preciso uma política, né, uma política monetária totalmente diferente do que está sendo aplicada. Essa política monetária dificulta e emperra o crescimento da economia brasileira. Então, por mais que o governo tome várias medidas positivas para alavancar, esbarra nessa política monetária. Esse é um problema. A política fiscal também. Mesmo o arcabouço que foi aprovado, ele é melhor do que o teto de gasto, mas ele ainda é muito restritivo para investimentos, né? Para o que a mídia chama de gastos. Né? Investimentos, é muito restritivo. Né? Ele ainda é uma política de certo austericídio. Então, eu acho que o Brasil ainda está muito amarrado na política monetária. Eu não sou economista, não entendo do assunto. Quem entende é o Nassif. Mas acho que está muito amarrado na política monetária, muito amarrado na política fiscal. Né? Isso, então, trava o crescimento do Brasil. Você tem um índice de inadimplência elevadíssimo, né, que tem a ver com a política de juros. Você tem baixíssimo investimento, que tem a ver com a política de juros. Né? Então, eu acho que tem sinais de melhora, por isso comemorar, que você começou dizendo, né, 1 ano da derrota do capeta, do capetão, do fascista. Né? Tem uma cena que hoje está viralizando nas redes sociais, que é quando sai o resultado, ele chorando. Né? Temos que comemorar, é preciso mostrar que há uma mudança com relação ao governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, a economia está afundando. Né? A economia dá sinais positivos, mas ainda falta muita coisa. Ainda falta muita coisa a economia. Então, eu não sou de um otimismo radiante. Né? Eu comemoro, pero eu fico com o pé atrás. Eu acho que a economia ainda está muito travada. Né? Muito travada. Essa é a opinião de um não economista. Eu acho que são sinais, né? São sinais. Essa coisa aumentou a contratação,
tal, as pessoas estão comprando mais, etc., tem mais gente no supermercado, são sinais. Agora, evidentemente, nessa estrutura, né, apodrecida que nos foi legada por Paulo Guedes, né, Henrique Meirelles, não vamos esquecer ali com Michel Temer também, né? Realmente aí a gente vai ter muito arroz com feijão para comer também, para a gente melhorar um pouco essa situação. O Edson Antunes está dizendo aqui na CBN, o leilão, o leitão, a Miriam, né? Desceu a lenha no Lula. A Miriam está reclamando muito, diz que o Lula não podia ter falado aquilo de jeito nenhum. Aliás, a Folha de São Paulo, como você destacou, e a imprensa convencional. É aquela coisa, a gente analisa também as falas do presidente Lula como também um instrumento, né? É um instrumento que mexe com o mercado. Tanto que naquele dia a Bolsa caiu, o dólar subiu, e mais uma vez, vamos lembrar aqui do Luiz Nassif, ele fez um estudo, né? Breve, assim, no canal, no GGN, no site, dizendo que só nos últimos 2 anos a Bolsa subiu 78 vezes, caiu 154, quer dizer, ela cai e sobe todo dia, não precisa ficar desesperado com isso também. Mas é aquela coisa, com um pouco que eu acho que é o que o Haddad faz, né? Deixar os abutres, né, sem salivar, né? Você coibir um pouco a saliva dos abutres para poder trabalhar com relativa tranquilidade. Você entende o meu ponto, né? Sim, sim. Não, esse editorial da Folha, esse de sexta-feira, ele é bem isso. Ele começa fazendo um elogio ao Haddad, dizendo que o Lula está desautorizando o Haddad. Ou seja, ele joga na cisânia. É interessante que é isso que você disse. É interessante recordar. Quando o Lula levantou no ano passado o nome do Haddad para ministro, a mídia caiu de pau. Bateu no Haddad para matar, inclusive desqualificando, esquecendo que ele era economista. Esqueceram. Ele não entende nada de economia. Caíram, bateram para matar. Queriam um homem do mercado no Ministério da Fazenda. Né? E o Lula, uma atitude muito positiva, disse o seguinte: quem foi eleito presidente aqui fui eu e eu indico o ministro. Ponto. Então não venham torrar meu saco. Né? Quem foi eleito presidente aqui fui eu e eu indico o ministro. E peitou e garantiu o Haddad. Como garantiu também descer o cacete o Mercadante no BNDES. Como garantiu agora o Márcio Postman. Essa Miriam Leitão destilou veneno contra o Márcio Postman. E o Lula, não vou bancar o Márcio Postman. E o IBGE está aí. Pois é. Quem fez, inclusive, um belíssimo trabalho a semana passada, saiu um estudo sobre trabalhadores de aplicativos, que é um primor o estudo. Palmas para o Postman. Belíssimo, belíssimo, que mostra que são 2.100.000 trabalhadores já por aplicativos. Eu vi o dado. 1.500.000 só no transporte de passageiros e no transporte de mercadorias. Negócio, salário, jornada, previdência, mas isso é outra coisa. Aí eles desceram o cacete no Haddad. E o Lula bancou. Agora, eles estão ventilando o Haddad, porque exatamente o Haddad é o que tenta acalmar o mercado. E o Lula não tenta acalmar o mercado. O Lula está dizendo o seguinte: eu fui eleito para incluir o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Eu não sou aqui para representar capital financeiro. E aí, então, a mídia tenta criar cisânia. Está engraçado. Você está lembrando uma coisa tão legal que eu acho que é uma das principais lembranças aí desse 30 de outubro, um ano que o Brasil venceu a bandidagem quadrilheira do fascismo do Bolsonaro. Dizer que o Mercadante, caramba, o Mercadante era o horror para essa mídia, né? Ele sempre representou, é um cara que tem um pensamento que todo mundo conhece, né? De investimento, em obras públicas e tudo mais. Quando foi para o BNDES, né? Até que a mídia ela reclamou bastante. O Haddad é a mesma coisa, eu me lembro como ele foi metralhado, né? O Postman, e agora, na verdade, o Mercadante nem tanto, mas o Haddad é o querido da mídia. Inclusive, saiu a pesquisa Quest, entre aspas, né? Entre aspas. É porque ele está executando, digamos assim, tocando uma política que realmente, né, digamos, atende alguns recados desse ultraliberalismo aí. Meu querido Altamiro, olha, o Luiz Edgar está aqui mais uma vez. Quando você constrói uma casa, engenheiro, pedreiro, eletricista, marceneiro, mercadinho, supermercado, imagine o final disto.
Tá aqui. Pode significar muitas coisas. Obrigado, Luiz Edgar. É uma mensagem um pouco enigmática, né? José Manuel Martins, quem apostar contra o governo Lula vai perder a aposta. Quem disse isso foi o Leonardo Atush. Eu acho que é uma coisa que dá para a gente realmente entender e defender. Luiz Edgar de Souza, Lula fala uma vírgula e eles constroem uma narrativa. Sim, mas ele é o presidente, isso aí faz parte. Carlos Alberto Veloso Lopes, não acredito em previsões, só no que vejo. Hoje, nos supermercados, açougues e padarias, tem fila, os shoppings lotados em qualquer dia ou horário. Quem quiser que acredite em bola de cristal. É isso que eu estou falando, são sinais, né, Altamiro? Agora, para a gente terminar, Altamiro, tem uma notícia aqui tão bonitinha que eu queria que você comentasse, que é o seguinte, olha, a Bela Megali do Globo está dizendo assim, o nome que Flávio Bolsonaro acredita passar com mais facilidade para o STF. E aí ele diz que é o Bruno Dantas, né? Aí o Flávio Bolsonaro disse, o Bruno Dantas tem mais estrada em Brasília, se relaciona. O Flávio Bolsonaro, eu acho que o Flávio Bolsonaro acabou de queimar o Bruno Dantas para o STF. Ponto para o Messias, né? E aí, né? Meu querido Altamiro, para terminar, dá um comentário para a gente sobre isso. Essa família Bolsonaro só fala besteira mesmo, né? Você falou do Flávio, eu lembrei do Dudu Bananinha na TV da Argentina. Foi lá para fazer campanha contra o Milei. Essa família só fala besteira. Esse negócio é isso. Esse negócio do Supremo, o próprio Lula diz, está pensando, vai ter que calcular direito, né? Flávio Dino seria um excelente nome para o Supremo, mas, por outro lado, ele fica em dúvida de tirar do Ministério da Justiça. Você tem 3 nomes que estão com uma maior força, mas já voltou a circular a ideia de que ele pode pensar numa mulher, né? Então está maturando. O Lula é uma característica dele, ele ouve muito, ele conversa muito, ele adora conversar, né? Para ir formando opinião. O que ele precisa é de um Supremo que garanta a defesa da Constituição, um Supremo, né? Que não esteja apto a golpes, como já ocorreram, né, com o Supremo e com tudo, né? Ele precisa isso. Ele tem a própria experiência de indicações dele, que algumas não foram boas, então ele também leva em conta o passado. Então ele vai sondando, vai ouvindo. Agora, é evidente que o Flávio Bolsonaro, fazendo campanha para o presidente do TCU, acho que tirou pontos. Acho que o Bruno Dantas falou... Tadinho do Bruno Dantas. Eu li essa matéria e fiquei com pena dele. Meu querido Altamiro, deixa eu... Ih, o Altamiro caiu. Espera aí. Caiu, voltou. Calma, Altamiro. Calma, rapaz. Não fui eu, não. Embora? Não fui eu, não. Eu não fiz nada. Nem tocou o telefone dessa vez. Altamiro, deixa eu colocar aqui na tela esse rapaz aqui, esse moço. Você conhece esse moço aqui? José Geraldo de Souza Júnior, um dos maiores juristas desse país, ex-reitor da UNB, está aqui. Eu falei para ele que eu preciso ouvir o Zé Geraldo, com todo o humanismo que lhe é peculiar, para falar um pouco e tentar acalmar os nossos corações com relação a esse genocídio que a gente assiste em Gaza. Zé Geraldo, bem-vindo, querido, tudo bom? Tudo, estava aqui nos bastidores me deleitando com a conversa com o Altamiro, né? Matando saudades de você. Eu tenho a vantagem de vê-lo nos programas frequentes, tanto que eu acho que você já está passando de conde para duque, de tal modo... O Altamiro falava sempre, né, Altamiro, disso, né? Duque, conde. Certo. Estou chegando lá. Pô, que bom. Que bom, nesse 30 de outubro, é uma boa data, né, para a gente marcar uma conversa que tem um pouco de balanço, tem um pouco de esperança, né? Sem dúvida nenhuma. Olha, eu estou muito feliz aqui com a presença do Zé Geraldo. Altamiro, eu quero me despedir, vou liberar você e vou continuar aqui com o Zé Geraldo e passo para você fazer a saudação aí para o nosso público e para o Zé também. Não, prazerzão vê-lo, né? Vou depois, na sequência, eu tenho agora um probleminha, mas na sequência eu vou assistir o programa contigo, Geraldo. É um prazerzão te conhecer mesmo que seja no virtual aqui. Valeu. Tá, okay? Tem que levar o Zé Geraldo para o Barão de Tararé. Vamos fazer isso, com certeza. Um grande polemista, de primeira. Valeu, Altamiro. Beijão para vocês. Bom trabalho aí. Tchau, tchau. Valeu.